Boa tarde. Boa tarde, turma. Vamos aí para o nosso texto 7, Pensamento e Filosofia. Esse texto, Pensamento e Filosofia, é uma continuação do texto que nós vimos na aula passada, do texto 6, que tinha como tema Pensamento e Linguagem. Então, antes de eu introduzir em Pensamento e Filosofia, eu vou fazer um feedback do Pensamento e Linguagem. Então, no texto Pensamento e Linguagem, o que foi que nós aprendemos? Que sem as palavras, nós não teríamos como expressar nossos pensamentos. Então, é através das palavras que eu expresso o que eu estou pensando. Vimos também que a linguagem serve para mostrar o útil e o danoso, ou seja, através da linguagem eu posso dizer algo de bom, como também posso dizer algo de ruim. Vimos também que é por meio da linguagem que o pensamento se efetiva, ou seja, é por meio da linguagem, é por meio das palavras que eu falo o que eu estou pensando, é que o meu pensamento se efetiva. E assim podemos entender melhor quem somos. Também vimos que o desenvolvimento da linguagem foi determinante para que os homens se descobrissem como ser racional. Por quê? Por que essa linguagem, o desenvolvimento da linguagem foi tão importante para que os homens se descobrissem como ser racional? Porque através da linguagem eles viram que eles poderiam expressar os pensamentos deles, como nós vimos aí a importância da linguagem, e também que através da linguagem eles poderiam se comunicar e assim resolver o atrito que havia entre eles. Então isso aí foi o que nós aprendemos de mais importante no nosso texto passado em Pensamento e Linguagem. Vamos agora para o nosso texto seguinte, aí da aula 7, que é Pensamento e Filosofia. Então, nesse texto Pensamento e Filosofia, ele vem trazendo a antropologia, que a antropologia ela é uma ciência que ela classifica o homem moderno, ou seja, nós, como Homo sapiens. Então, logo de início, aí vem trazendo essa ciência que é a antropologia. Ele fala também que a filosofia é pensar sobre o pensar. Então, na filosofia, eu penso sobre o que eu estou pensando. A filosofia, nesse texto aí, ele diz que a filosofia ela não é uma ciência. Por que a filosofia não é uma ciência? Porque a filosofia ela é uma fonte de conhecimento que tem um conteúdo, que tem um método e tem objetivos sem semelhança com as ciências. Por quê? Porque através da filosofia é que se desenvolveu a ciência, se desenvolveu as outras ciências. Então, por isso que eu não posso afirmar que a filosofia ela é uma ciência, porque a partir dela foram que surgiu os outros estudos. Como nós vamos ver aí, continuando, ele diz também assim: a filosofia tem como propósito investigar a nossa realidade, assim como a sua totalidade. Então, esse é o propósito da filosofia, investigar a nossa realidade, investigar o que nós pensamos, assim como nós, seres humanos, num todo. A filosofia é, assim, a ciência de todas as ciências. Então, como eu falei lá no slide anterior, por isso que a filosofia ela não é tida como ciência, porque ela é a ciência de todas as ciências. É como se ela fosse a mãe de todas as outras matérias. Ela é a base necessária para o desenvolvimento das demais formas de conhecer. Por quê? Porque a filosofia ela se faz questionar. Então, por isso que a filosofia tem esse papel tão fundamental, por isso que ela é a ciência de todas as ciências, porque ela traz esse questionamento para a nossa vida. É a partir da filosofia que todas as outras ciências se desenvolvem. Então, o que foi que nós aprendemos aí? Vamos fazer um feedback bem rapidinho. O que foi que nós aprendemos aí nesse texto, Pensamento e Filosofia? Nós vimos o que é a antropologia, né? Ela classifica o homem moderno como Homo sapiens. Então, aí é o que a antropologia ela classifica, como ela classifica o homem. O que é realmente antropologia, vocês vão pesquisar e vão responder nessas linhazinhas aí abaixo, que tem abaixo do nosso texto. Tem a antropologia, tem umas linhas, vocês vão pesquisar sobre o que é que a antropologia estuda e vão colocar escrito. Vimos que a filosofia é um pensar sobre o pensar, que a filosofia ela não é uma ciência, que na verdade ela é uma fonte de conhecimento, que também vimos aí que a
filosofia ela tem um propósito, que o propósito dela é investigar, e vimos também que a filosofia é a ciência de todas as ciências, que a partir dela é que as outras ciências se desenvolvem. Então, vamos aí para a nossa atividade de hoje. Então, aí na nossa primeira questão, tem umas frases e depois tem uns quadrinhos. Então, dentro desse quadrinho, vocês vão colocar uma palavra. Lembrando que cada letrinha é num quadrinho, viu? Não é a sílaba. Cada letrinha é num quadrinho. Então, letra A. Filósofo grego, que dizia ser o pensamento, um diálogo silencioso da alma consigo mesma. Esse filósofo é Platão. Letra B. Platão dizia que as palavras seriam apenas um instrumento do pensar. Letra C. O pensamento se efetiva por meio da linguagem. Letra D. Consiste num pensar que se volta sobre si mesmo, sendo, portanto, por meio dela que o homem se reconhece como homem. Então, que é aí a filosofia. Na letra E, classifica o homem moderno como Homo sapiens. Qual é? Antropologia. E o homem é um animal racional. E na segunda questão tem assim: será o pensar uma atividade exclusiva do ser humano? Então, será que essa capacidade de pensar ela é só exclusiva do ser humano ou não? Outros seres também têm essa capacidade de pensar. Então, vocês vão colocar sim ou não e justificar. É pessoal. Na terceira, se pensar é existir, logo todos os seres que existem pensam? Será se pensar é existir? Será que todos os seres que existem no mundo pensam também? Então, é a resposta também pessoal. Você vai responder sim ou não e vai justificar. Quarta, explica o que estuda a antropologia. É só você copiar o que foi que você colocou lá nas linhazinhas. E na quinta, como a ciência classifica o homem moderno. Essa daí tem no texto, ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Bons estudos!